Bom dia, pessoal! Que pessoal! alegria estarmos aqui juntos nessa manhã, iniciando essa semana, nesse domingo, para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, nós estamos meditando com a leitura do livro de Ezequiel, profeta que viveu na época do exílio do povo de Judá na Babilônia. E hoje nós vamos ler com vocês Ezequiel, capítulo 21. Nossa última leitura no capítulo 20 foi quando Ezequiel confirmou ou reafirmou a rebeldia do povo de Deus. Depois que vários profetas já haviam chamado o povo a se arrependerem dos seus maus caminhos e se voltarem para os caminhos do Senhor, para sinceramente buscar a Deus, consertar os seus caminhos, viver de acordo com a justiça, com os bons caminhos, para desfrutarem os bons planos que Deus tinha para eles, o povo de Judá insistiu e teimou na sua idolatria, na sua rebeldia, no seu orgulho e na maldade em que eles estavam vivendo. Depois que profetas como Isaías, Jeremias e Ezequiel já haviam entregado várias mensagens da parte do Senhor e essas mensagens foram rejeitadas, nós vamos ver agora, a partir do capítulo 21 de Ezequiel, como o Senhor não mais os adverte a se arrepender dos seus caminhos, mas por causa da escolha feita e insistida pelo seu povo, Deus anuncia então que o juízo viria. E nós vamos ver nesse capítulo 21 que o justo iria sofrer juntamente com o ímpio. Nós vamos refletir um pouco hoje como Deus não tem prazer que o ímpio sofra, que o ímpio morra, muito menos Deus teria prazer no sofrimento do justo, mas em alguns contextos limitados, como nós vemos aqui, quando Ezequiel viveu, ele declarou que o justo iria sofrer juntamente com o ímpio, o que não significa que Deus se desinteressou pelo seu povo, que Deus estava distante do seu povo, mas os justos que estavam no meio daquele povo iriam sofrer, porque a ira do Senhor havia sido determinada. Vamos meditar então por que o justo sofre juntamente com o ímpio, como que nós devemos lidar no momento em que nós estamos crendo em Deus, buscando obedecer à vontade de Deus, mas por causa do contexto em que vivemos, nós também sofremos juntamente com aqueles que estão sendo julgados pelo Senhor. Sim, então vamos orar para que o Senhor possa Ele mesmo falar aos nossos corações. Muito mais do que muitas vezes eu e o Tiago falamos aqui, nós tentamos simplesmente ler o texto bíblico e o próprio Senhor, o Espírito Santo, ministra em nossos corações. Vamos pedir para que cada um de nós tenhamos entendimento e uma revelação do que Deus quer se revelar a nós através dessa palavra de hoje. Então vamos orar, convido vocês a orarem conosco. Pai, muito obrigado por esse novo dia, obrigado por essa nova manhã, que as tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Pai, ajuda-nos a compreender a tua palavra. Quantas vezes nós questionamos, não entendemos situações, seja nas nossas vidas ou na vida dos nossos, mas nós sabemos, Pai, que o Senhor é um Deus cuidadoso, amoroso, paciente, mas existe um momento onde acontecem coisas que é fora do nosso controle e nós queremos colocar isso diante de Ti e pedir, Pai, fale conosco através dessa palavra, que o Senhor possa ministrar individualmente a cada um dos nossos corações. Nós entregamos todo esse momento devocional, damos liberdade ao Teu Espírito Santo de falar, de trazer conforto, de trazer cura sobre as nossas vidas e que nós possamos receber a Tua palavra com alegria. Em nome de Jesus, amém. Acompanhe conosco então a leitura, o texto Ezequiel, capítulo 21, que diz assim: Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vire o seu rosto contra Jerusalém e pregue contra o santuário. Profetize contra a terra de Israel, dizendo-lhes: Assim diz o Senhor: Estou contra você. Empunharei a minha espada para eliminar do seu meio tanto o justo quanto o ímpio. Uma vez que eu vou eliminar o justo e o ímpio, empunharei a minha espada contra todos, desde o Neguebe até o norte. Então todos saberão que eu, o Senhor, tirei a espada da bainha e não a tornarei a guardá-la. Outros profetas também anunciaram mensagens da parte do Senhor contra a cidade de Jerusalém e contra o santuário. Esse é o templo que Salomão construiu, cheio de glória, onde o povo ia para oferecer os seus sacrifícios, e muitos líderes não aceitaram quando, por exemplo, Jeremias ou Ezequiel anunciaram essas palavras, porque apesar de serem inspiradas pelo Espírito Santo e serem verdadeiras, o povo estava valorizando mais o templo
templo, o status que eles tinham a partir das suas posições de liderança, de onde eles geravam dinheiro, onde eles praticavam idolatria, do que o seu próprio relacionamento com Deus. Então diz assim, no verso 6. Portanto, comece a gemer, filho do homem, comece a gemer diante deles, com o coração partido e amarga tristeza. E quando perguntarem, por que você está gemendo? Diga, por causa das notícias que estão vindo. Todo o coração se derreterá e toda a mão penderá frouxa. Todo espírito desmaiará e todo joelho se desfará em água. Veja, está vindo e acontecerá, declara o soberano Senhor. Essa palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, profetize e diga que assim diz o Senhor. Uma espada, afiada e polida, afiada para a mortandade, polida para luzir como relâmpago. Acaso nos alegraremos? O cetro do meu filho rejeita qualquer outra madeira. A espada foi destinada a ser polida, a ser pega com as mãos, está afiada e polida, preparada para que a mão do matador a maneje. Clame e grite, filho do homem, pois ela está contra o meu povo, está contra todos os príncipes de Israel. Eles e o meu povo são atirados contra a espada. Portanto, lamente-se, bata na sua coxa. É certo que a prova virá, e que o que acontecerá se o cetro, que a espada despreza, não continuar a existir, declara o soberano Senhor. Por isso, profetize então, filho do homem, e bata as mãos uma na outra. Várias vezes o Senhor chama o profeta Ezequiel a não apenas falar, mas também ensinar, como nós vamos ver aqui. Ele está batendo uma mão na outra, como o Senhor está declarando que não apenas ele aprova aquele juízo, como a hora já é chegada. Então observe como as palavras de Ezequiel mudam de um chamado para o arrependimento para o anúncio de que de fato o juízo está determinado, porque o povo desprezou as palavras de Deus. Profetize, filho do homem, e bata as mãos uma na outra, que a espada golpeie não 2, mas 3 vezes. É uma espada para a matança, para a grande matança. Ela avança sobre eles de todos os lados. Assim, para que os corações se enfraqueçam e muitos sejam caídos, coloquei a espada para a matança em todas as suas portas. Ah, ela foi feita para luzir como relâmpago, é empunhada firmemente para a matança. Lembrando que essa espada, ou esse juízo que o Senhor está prometendo, naquele contexto, quando a cidade de Jerusalém e o templo do Senhor viriam da parte da Babilônia e do rei Nabucodonosor. Essa espada é o próprio Nabucodonosor liderando o exército da Babilônia que viriam alguns anos em seguida. Nós vamos ver daqui a alguns capítulos quando essa palavra de Ezequiel se cumpriu. O Senhor está alertando ainda para que o povo pudesse se voltar para ele, apesar de anunciar o juízo é chegado, se o povo se voltasse para o Senhor com arrependimento. Nós vemos vários contextos na Bíblia, quando, por exemplo, Jonas prega a Nínive, o povo se arrepende da sua palavra e permite o povo viver em prosperidade ao invés de cumprir o seu julgamento. Mas segue dizendo assim no verso 16. Ó espada, seja afiada, vai para a direita e para a esquerda, para onde quer que se dirija a sua lâmina. Eu também baterei as minhas mãos uma na outra e a minha ira diminuirá. Eu, o Senhor, falei. A palavra do Senhor veio a mim. Quanto a você, filho do homem, trace as 2 estradas que a espada do rei da Babilônia deve seguir, as 2 partindo da mesma terra. Dá a entender que o profeta iria pegar talvez um pedaço de pau, uma pedra e desenhar talvez na terra ou em algum lugar essas 2 estradas que quando Nabucodonosor e seu exército saíssem da Babilônia, eles iriam ter que decidir, nós vamos nessa direção ou naquela direção. Diz, as 2 partindo da mesma terra, em cada uma delas coloque um marco indicando o rumo de uma cidade. Trace uma estrada que leve a espada para Rabá dos Amonitas e uma outra contra Judá e contra Jerusalém fortificada, pois o rei da Babilônia parará no local de onde partem as 2 estradas para praticar a adivinhação. Ele lançará a sorte com flechas,
consultará os ídolos da família, examinará o fígado. Pela sua mão direita será sorteada Jerusalém. Apesar da prática desses povos ser de consultar os seus falsos ídolos, o Senhor já está dizendo ao profeta Ezequiel que anuncie, inclusive, qual seria a sorte, aqui mostrando a onisciência, a soberania de Deus. Ele sabia que até quando Nabucodonosor consultasse por sorte em qual direção ele deveria ir, a direção seria a direção da cidade de Jerusalém, onde estava o templo do Senhor. Aqui diz, será sorteada Jerusalém, onde deverá preparar ariete, dar ordens para a matança, soar o grito de guerra, montar uma rampa e obras de circo. Isso parecerá um falso presságio aos judeus que tinham feito uma aliança com juramento. Lembre-se que o rei havia feito uma aliança entre o povo de Judá e a Babilônia, mas depois ele se rebelou contra a Babilônia para buscar apoio do Egito. Mas o rei invasor os fará recordar a sua culpa e os levará prisioneiros. Portanto, assim diz o soberano Senhor: visto que vocês trouxeram à lembrança sua iniquidade mediante rebelião ostensiva, revelando seus pecados em tudo o que fazem, vão ser levados prisioneiros. Ó profano e ímpio, príncipe de Israel, o seu dia chegou, o tempo em que a iniquidade terá fim. E assim diz o soberano Senhor: tire o turbante e a coroa. Não será como antes. Os humildes serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Ruína, ruína, ruína. Eu farei dela uma ruína. Não será restaurada enquanto não vier aquele a quem ela pertence por direito, e eu a darei a ele. E você, filho do homem, profetize e diga que assim diz o soberano Senhor acerca dos amonitas e dos seus insultos. Uma espada, desembaiada para a matança, polida para consumir e luzir como relâmpago. A despeito das visões falsas e das adivinhações mentirosas sobre vocês, ela será posta no pescoço dos ímpios, que devem ser mortos e cujo dia chegou, o tempo em que a iniquidade terá fim. Volte a espada à sua bainha, no lugar onde vocês foram criados, na terra dos seus antepassados, eu o julgarei. Derramarei a minha ira sobre vocês, soprarei o fogo do meu furor contra vocês. Eu os entregarei nas mãos dos homens brutais, hábeis na arte de destruição. Vocês serão combustível para o fogo, o seu sangue será derramado na sua terra e vocês não serão mais lembrados, porque eu, o Senhor, falei. Esse é o texto de Ezequiel, capítulo 21, um texto bastante pesado, difícil de entendimento, em que o Senhor promete julgamento ao seu povo, lá em Jerusalém, tanto os ímpios quanto os justos, e todos juntos, na verdade. E nós vamos nos lembrar nessa leitura de que o Senhor não tem prazer na morte ou na destruição, no sofrimento dos ímpios, muito menos na destruição, no sofrimento dos justos, do seu povo. Mas em alguns contextos limitados, como aconteceu aqui, ainda durante o período de vida de Ezequiel, nós vamos ler daqui alguns capítulos, cerca de 5 anos depois dessa profecia de Ezequiel, essa palavra vai chegar, vai vir um mensageiro da cidade de Jerusalém anunciando que a cidade caiu e que tudo isso aconteceu. Mas Deus havia levantado Ezequiel como um sentinela, como um mensageiro para declarar essas palavras ao povo. E é verdade que quando nós meditamos em textos como esses, nós nos preparamos para saber que nós devemos considerar tanto a bondade quanto a severidade de Deus. E servos do Senhor, como o próprio Ezequiel, você acha que foi fácil para Ezequiel entregar essas mensagens ao seu povo? Será que foi fácil para Jeremias chorar e se angustiar no seu chamado de ser um porta-voz do Senhor para o povo de Israel? Textos como esse nos ensinam que o Senhor, Deus, que é bom o tempo todo e que tudo que Ele faz é bom, em alguns momentos permite também que os seus servos, mesmo os profetas mais fiéis, mesmo aqueles que estão caminhando conforme a vontade do Senhor, em alguns contextos vão experimentar sofrimento. Jesus diz que no mundo nós teríamos aflições, mas a palavra de Deus nos encoraja a termos bom ânimo, porque assim como o Senhor venceu o mundo,
Como Jesus venceu o mundo, Ele está sempre conosco, Ele tem cuidado das nossas vidas, mesmo em momentos de sofrimento, em momentos de dificuldade, porque Deus está executando juízo em uma terra, em um contexto, devido a tanta maldade, a tanta insistência no pecado. Às vezes o justo sofre junto com o ímpio, mas o Senhor prometeu que nunca nos deixará, nunca nos abandonará. Não é porque o justo está sofrendo que Deus está satisfeito, feliz com aquilo. Deus tem cuidado de nós e chegará também o momento do nosso livramento, da nossa graça. Se você está passando um momento de sofrimento, mesmo vivendo a vontade de Deus e questionando onde está Deus nesse momento, nós queremos com essa leitura te lembrar que em alguns contextos o justo vai sofrer junto com o ímpio, mas isso não significa que Deus tem prazer no seu sofrimento. Isso não significa que Deus te abandonou ou que Ele não tem cuidado de você. E esse não é o fim, que Deus tem planos, muitos planos a respeito de cada família, de cada vida. E essa vida também, nós temos em Cristo agora essa vida eterna, a redenção dos nossos pecados. Então, há sempre esperança, ainda que talvez essa estação está difícil, Deus sempre traz a esperança daqueles que estarão com eles. Então, vamos orar, pedir ao Senhor. É difícil, eu confesso, igual eu sou uma pessoa que amo uma palavra que anima o espírito, uma palavra encorajadora, mas essa palavra não deixa de ser uma palavra encorajadora, lembrando que Deus, Ele tem a paciência dele, Ele avisa, Ele conta com seus profetas, Ele conta com pessoas, homens e mulheres de Deus, mas nós precisamos sempre ter um coração que recebe essa palavra, que ouve e que obedece a palavra de Deus. Então, sabendo que também há esperança, nós podemos orar e sempre esperar em Deus, porque é aquele que cuida de cada um de nós. Amém. Se você deseja se aprofundar um pouco mais, eu e Rafa já vamos orar pela sua família, por essa nova semana que estamos iniciando. Se você deseja refletir um pouco mais sobre esse tema, isso é algo que nesse momento realmente tem falado muito ao seu coração, nós sugerimos que você medite no texto de Romanos, capítulo 8, carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, ele vai lembrar que esses breves, temporários sofrimentos que passamos não são para se comparar com a glória que em nós será revelada. E é lá que ele declara: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então vamos orar. Coloque diante do Senhor agora a sua tristeza, a sua angústia, nomes que vêm à sua mente, o seu motivo de oração. Eu e a Rafa queremos agora orar e concordar em fé com os seus pedidos de oração. Amém. Pai, nós te louvamos pela sua bondade, pela sua justiça, sabendo que mesmo quando o Senhor age com severidade e manifesta a sua ira, o Senhor está fazendo o que é bom, o Senhor está fazendo o que é certo, o Senhor é soberano, que sabe de todas as coisas, que pode todas as coisas e não há outro além de ti. Por isso nós te louvamos, rendemos ao Senhor ações de graças e entregamos a nossa família, tudo que toma o nosso nome, o nosso futuro, sob os teus cuidados. Amém. Eu e a Rafa oramos por essa pessoa que está agora orando conosco, Pai, apresentando os seus motivos de oração, talvez a sua tristeza, o seu choro. Eu e a Rafa oramos pedindo que o Senhor, pela sua misericórdia, contemple essas lágrimas, contemple esse clamor e venha, Pai, de encontro a essa pessoa de acordo com a sua necessidade, Amém, Senhor, respondendo as orações, operando os teus milagres, renovando as forças, a esperança e dando Pai. graça para permanecer firme no Senhor. Se essa palavra do Senhor hoje nos mostra que os ímpios serão julgados e até os justos juntamente com os ímpios serão julgados, quanto mais, Pai, aquele que insistir na rebeldia, aquele que se desviar dos seus caminhos e viver na idolatria, na rebeldia, na teimosia de um coração orgulhoso. Por isso nós te pedimos, Pai, por nós e pelos nossos familiares, por todos aqueles cujos nomes são agora lembrados, nesse momento de oração, nós pedimos: tenha misericórdia de nossas vidas, meu Pai. Nos dê o dom do arrependimento, nos ajude a ajustarmos a nossa mentalidade, a mudarmos a posição do nosso coração, para humildemente nos voltarmos para o Senhor, nos rendermos na Tua presença e obedecermos a Tua palavra. Queremos viver, Pai, o melhor que o Senhor tem para nós. Queremos desfrutar, Pai, das Suas boas promessas. Por isso clamamos a Tua ajuda, Tua graça e o Teu favor. E que nos momentos de dificuldade, de sofrimento, o Senhor nos lembre, Pai, que há uma glória futura, que há uma glória eterna que o Senhor tem preparado para nós. Muito obrigada, e esses sofrimentos Senhor temporários e momentâneos não são para se nós. comparar, Pai, com o melhor que o Senhor tem preparado para nós por toda a eternidade. Nada nos separará do seu amor e por isso nós te pedimos: seja bem-vindo, Espírito Santo, para nos revelar mais o Senhor Jesus,
mais o seu amor, mais a sua graça, para cada dia permanecermos na tua presença e sermos cuidados pelo Senhor, nos momentos de alegria ou de tristeza, de sorriso ou de choro. Nos ajude, Pai, a permanecermos firmes no Senhor. Sim, traga Pai. amadurecimento para a nossa fé. Traga, Pai, ajuste na nossa conduta e abençoa-nos, nós te pedimos, a nós e a toda a nossa família, especialmente nessa nova semana que se inicia. Nós oramos com ações de graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Então tenha uma semana muito abençoada. Assim seja. Que a paz do Senhor seja sobre a sua casa, a sua família, que nós possamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós nessa semana, Assim né, meu? seja. Hoje no Brasil nós comemoramos o Dia dos Pais, feliz Dia dos Pais pro meu pai José, pro meu sogro Wagner. Deus abençoe muito cada pai que está participando conosco. Nós somos tão gratos pelas vidas dos nossos pais, tão gratos que nem podemos expressar, mas deixamos aqui um feliz Dia dos Pais a todos que são pais e que têm abençoado seus filhos, orado pelos seus filhos, sido um bom exemplo, uma prova do amor de Deus. Mesmo na nossa imperfeição, nós somos aqueles que melhor podemos representar o Deus Pai na vida dos nossos filhos. Então, feliz Dia dos Pais, nós amamos vocês. Sim, um abraço para todos os pais, especialmente o meu, que ama estar aqui na live também, né, pai? Te amo, um abração para